Doutor Limão fica melhor ainda. Pena que não dá pra nós casar, se desse eu ia morar. Toma cachaça, caralho! Santana, acabe com ela! Ai! 復讐をやめたら俺は生きてる意味を失ってしまうんだ。 Não! A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Fala galera, beleza? Caveira de novo na área, trazendo pra vocês o review de 91 Days, episódios 1 ao 5. Não esquece de dar uma passada lá no Crunchyroll, que o 91 Days está totalmente disponível lá. Além disso, a Iman Box agora disponibilizou os botões, chaveiros e ímãs de geladeiras aqui do canal, então dá uma passada lá para adquirir o seu. Sem mais demoras, bora lá. Sendo uma produção original do estúdio Shuka, esse que é mais conhecido por ter feito Durarara X2 ou X2, enfim. Em 91 Days a gente tem a boa e velha história da máfia, onde um garoto chamado de Ângelo Lagussa presencia na sua frente o assassinato de toda a sua família, seu pai, sua mãe e seu irmão mais novo respectivamente, pelas mãos da família Vanetti. Após o ocorrido, ele muda o seu nome para Avelio Bruno, a fim de fugir dessa família que poderia ir atrás dele para silenciá-lo. E a partir daí ele tem como objetivo de vida se vingar daqueles que mataram seus entes queridos. É a sinopse básica de inúmeros filmes de máfia, sendo que a gente já tem uma grande referência a isso pelo logotipo aqui da série, que traz muita semelhança com os clássicos Poderoso Chefão e Scarface. Enquanto nos clássicos cinematográficos a gente tem o tráfico de drogas como força que move os universos das respectivas histórias, aqui em 91 Days o pano de fundo fica a cargo da cachaça, da pinga, da marvada, da água que o passarinho não bebe. Eu adoro uma pinga, uma cana, uma cachaça. Se você me der uma pinga, eu vou beber tudo. Porque a série se passa em 1920, período na qual foi instaurada a lei seca nos Estados Unidos, que proibia qualquer fabricação e comercialização de qualquer tipo de bebida alcoólica. Vale lembrar que essa proibição acabou sendo indiretamente responsável pelo crescimento e enriquecimento de grandes organizações mafiosas, devido ao tráfico da aguardente pelos Estados Unidos, e não é só cachaça, tá? Cerveja, qualquer tipo de bebida alcoólica. E uma figura carimbada que a gente não pode deixar de citar, que foi marcante para a época, foi o Al Capone, grande contrabandista da marvada pinga, né? Sobre a parte técnica do anime, a gente tem uma animação muito boa, pelo menos nesses 5 episódios, e muito competente nas sequências de ação, tendo um traço refinado e sutil quando é preciso. Como, por exemplo, quando é necessário mostrar uma expressão quase que de insanidade que o Avilio demonstra em buscar sua vingança. Da equipe de produção vale destacar o Taku Kishimoto, que ficou responsável pelo script, o roteiro e a composição da série, e por termos ele na produção, eu tenho a esperança de que a série venha com uma boa narrativa e desenvolvimento. Se levarmos em conta seus trabalhos anteriores com script e composição em Uzagi Drop, Joker Game, Haikyuu e principalmente no mega foda Erased. É um cara muito bom, é um cara muito competente, é um cara foda pra garanha. Esse cara é foda. Eu deposito muito nele e obviamente também no diretor Hiro Kaburaki, que dirigiu alguns episódios de NHK, a confiança de que a série vai ser bem executada, vai ser bem trabalhada. Isso se a gente levar em conta que ela é uma produção original, não tendo um mangá como base, né? Então tá tudo nas costas deles aí, né? Tanto a ambientação quanto a parte musical combinam bem com o período histórico em que se passa a série, tendo um pouco de jazz, música clássica, né? E até música contemporânea norte-americana da época. Não é nada tão fora do comum, mas fica bem legal, casa bem com o ambiente que a série se passa. Vale destacar também que a parte visual, ou seja, toda a construção dos personagens, cenários, etc., estão muito bem ambientados, não destoando da época em que o anime se passa, o que ajuda muito a trazer uma veracidade muito boa para a série. O mérito disso fica por conta do Tomohiro Kishi, que foi o character design e chefe de animação aqui em 91 Days. Como música de abertura a gente tem a banda TK Frontline Toshite Sigur, eu devo ter falado errado, mas foda-se, né? Falou inglês com bastante sotaque. Ela que já foi responsável pela canção Unravel, de Tokyo Ghoul. E aqui no 91 Days eles executam a música Signal. Muito foda, casou muito bem com a série. Inclusive toda a abertura em si do 91 Days é muito legal, muito boa mesmo. Eu particularmente já gostava do trabalho deles por causa da música do Tokyo Ghoul. E achei que essa música também ficou muito boa, né? Eles trazem novamente aquele estilo vocal sussurrado, com um tecladinho maroto, né? E um rock and roll bem afiado aí. Como encerramento a gente tem a música Rain or Shine, cantarolada por Elisa. E essa bem mais calma e tranquila, com uma leve pegada de blues e jazz ali.
bem bacana também. Bom, basicamente os acontecimentos que cobrem os primeiros 4 episódios mostram toda a entrada do Ângelo, que como eu falei anteriormente mudou seu nome para Avílio Bruno, pro mundo dos gangsters, dos covardes, estupradores e ladrões, comedores de cus. A série tem um ritmo bem rápido, pelo menos nos 4 primeiros episódios. Então, após uma breve introdução, em que é mostrada a morte da família do Avílio, aliás, é uma cena muito boa por sinal, carregada de dramaticidade, com destaque pro momento em que seu irmãozinho sai do armário. E não é sair do armário que vocês estão pensando, tá, seus maliciosos da porra. Seu danadinho. Ele tava se escondendo ali no armário pra surpreender o pai que chegava do serviço, só que aí chega a família Vanette metendo o pé na porta, fodendo com a porra toda, né? E o menino acaba tentando ajudar o pai ali e não adianta nada, todo mundo morre, todo mundo vai pro saco. Após isso a gente já tem o principal aliado do Avílio, que é o Corteu, por produzir uma cachaça fuderengo, mano, é um mestre cervejeiro. Não, é só um fazedor de cachaça clandestino mesmo, né? Enfim, isso acaba servindo de entrada para ambos, ali para a família Vanette, para que assim o Avílio consiga finalmente seu objetivo de matar todo mundo ali responsável pelo assassinato de sua família. Vendetta! Vendetta! Vendetta por mim! Avílio. Eu achei bem curiosa a maneira de como a série encaminha os acontecimentos, porque normalmente em histórias que temos como temática principal a vingança, existe uma preocupação em mostrar o quão terríveis são os executores, e como cada membro responsável pelas mortes, no caso aqui dos familiares do Avílio, tem importância no crime que cometeram, dando um peso maior à vingança, destacando bem cada um dos indivíduos, para que o protagonista realmente tenha aquela recompensa ao eliminar cada um de seus alvos. Alguns bons exemplos que a gente tem disso são os filmes Kill Bill, Doce Vingança e O Corvo. Também é bem apresentado no anime de Afro Samurai. Então normalmente esse tipo de história acaba por tentar evidenciar os assassinos, tornando cada um deles bem marcantes e bem distintos. Isso é utilizado para serem realmente odiados, para que o público fique cativado com o vingador, né, com a pessoa que sofreu pelos assassinatos, enfim, trazer o público pro lado do protagonista. Só que aqui em 91 Days, ao menos nesse princípio, a impressão que eu tive é que a série tenta nos cativar até uma simpatia com aqueles que mataram a família do Avílio. Tanto que quando ele consegue a sua primeira morte, a sua primeira vingança ali, matando o Vano Clemente, um dos responsáveis pela morte de sua família, não é passada aquela sensação de dever cumprido, mesmo porque anteriormente nos é mostrado um personagem muito gente boa, um personagem muito carismático mesmo, por muitas vezes até justo, tanto que o Vano queria se vingar porque teve um amigo morto ali pra família Orco, mais especificamente pro Serpente, que é um personagem que eu até vou falar um pouquinho dele mais pra frente. Então o Vano, ele é um personagem carismático que vai cativar o público. Obviamente isso não espia os crimes por matar a família do Avílio ali, mas como a série acaba por repetir isso, e dessa vez com o Nero Vanette, que é o herdeiro da liderança da família, passa a ligeira impressão de que talvez a gente tenha uma história que mostre uma outra faceta de uma vingança, que é o vazio que ela traz após concluído. Tanto que inclusive na cena em que o Nero tá no velório ali do Vano, aparenta um princípio de arrependimento do Avílio, bem pequeno por sinal, né? Algo bem sutil até, na cena em que ele fica observando o Nero sofrendo pela morte do amigo. O Avílio não passa, pelo menos nesses primeiros momentos, um sentimento de satisfação por estar causando dor àquele que o fez sofrer. E no final das contas, o que a gente tem no 4º episódio até aparenta um princípio de amizade entre os dois. Vale destacar que o Nero acaba por revelar ao Avílio que o assassinato da família Lagusa, que é a família do Avílio, havia sido seu primeiro crime, seu primeiro assassinato, né? E é que a partir daí que ele ingressou na vida da máfia ali, na vida de matar os outros, de roubar, traficar cachaça, a porra toda, né? Mentar e largar mão de ser besta, se criar ser um gesto homem. Eu sobrevivo assim por modo de trazer as maldições dos próprios que se merecem se pensar o próprio mal para ele. Ei, que viagem é essa, velho? E é algo como se ele fosse uma vítima da situação, que começou no crime por ser um negócio da família, não podendo ir contra, porque ele estaria indo contra a vontade da família. A gente precisa lembrar, isso está totalmente inserido no contexto histórico em que a história se passa. Naquela época, a família era a base da sociedade. Então, se o Nero fosse contra a família dele, por não querer ser um criminoso, ele estaria indo contra os princípios, porque a família era maior do que tudo. Como eu disse, o pilar da sociedade. Mesmo que fosse para fazer alguma coisa errada, alguma coisa criminosa, ele estava fazendo em nome da família. Então isso que é uma coisa que eu achei bem legal, porque contextualiza bem com o ambiente histórico em que se passa o 91 Days. E obviamente depende do andamento da série, de que esse estreitamento da relação do Avílio, principalmente com o Nero, talvez venha a servir como um futuro arrependimento do protagonista,
protagonista, caso ele consiga colocar em prática a sua vingança, ou mesmo, a gente pode considerar como um artifício da produção utilizado para cativar o público, fazendo com que o peso da morte dos alvos do Avilio tenha um sentimento diferente e tenha uma importância muito maior do que se eles simplesmente fossem colocados ali como os vilões, os malfeitores e tudo mais. É uma temática, é uma abordagem bem interessante também. Sobre os personagens, vale destacar, além do Avilio, obviamente, que é um poço de amargura, passa às vezes um ar meio doentio por causa dessa vingança, porque ele simplesmente não consegue conter a felicidade em estar conseguindo dar andamento à sua vingança. Além do que o jeito carrancudo dele acaba sendo usado sabiamente em algumas situações cômicas, uma quebrada, clima mais dramático que a série traz. Nero já é um personagem mais cômico, mais bem-humorado, mas a interação entre os dois ficou legal exatamente por causa disso, porque fica aquele cara mais zoeiro e um cara mais carrancudo, um cara mais frio até, que seria no caso do Avilio, mas essa frieza do Avilio também é utilizada para trazer um humor, quebrar um pouco o ritmo da série. Além do Avilio tem o Fango, um membro ali da família Orco, os Orcos que são os rivais dos Vanetes no negócio da cachaça, da pinga louca, e é um personagem bem excêntrico, tanto nas vestimentas quanto nos maneirismos, além de ter um gosto sexual pouco peculiar. Vê isso na cena em que ele tá com a gordinha ali, no pré-coito, enfim, o mano é meio que o Christian Grey ao contrário. Dá o cu pra mim lá. Que delícia, cara. Vale destacar também a rivalidade criada entre ele e o Avilio, que aparenta perdurar por um bom tempo aqui na série devido a alguns encontros que eles já tiveram. O quinto episódio, que é o episódio mais parado assim do anime até o momento, é um episódio quase que de anticlímax, traz uma narrativa mais lenta, dá uma puxada de freio bem considerável no ritmo da história, porque até os 4 primeiros episódios foram muito rápidos em todos os acontecimentos, mostrou muitas coisas, introduziu bem o universo, e nesse quinto episódio a gente já tem algo mais vagaroso, devido a todo o imbróglio envolvendo as 3 famílias após a morte do Van e do Serpente. Depois disso tudo, o Nero acaba virando alvo da sua própria família, além dos orcos que estão caçando ele pela morte do Serpente, né? E os ataques contra o Fango caíram sobre as costas do Nero. E meio que já cria um clima de guerra entre as duas famílias, que não se bicavam mesmo, né? E para conseguir uma trégua, a família Vanette se vê obrigada a oferecer a vida do Nero em troca dessa paz entre as famílias. O que coloca tanto o Nero quanto o Avilio em uma fuga para evitar suas mortes. Um ponto interessante sobre todo esse episódio que vale destacar é que mais uma vez a gente tem o Corteu sendo o único a perceber a insanidade, e como eu falei anteriormente, o Avilio demonstra ali uma certa felicidade em estar conseguindo dar andamento nos planos dele, e o Corteu fica tentando convencer ele a abandonar essa vingança, sair dali, não vai adiantar porra nenhuma, né? Enfim. E o episódio se encerra com um gancho bem interessante, até um gancho bem legal. Mostra ali o Avilio negociando com o Fango por um abrigo ali pra ele, pro Nero e pra todos os outros capangas. Lembrando que o Tigre, que é um dos subordinados do Nero, acabou ferido numa fuga ali, né? E levando em conta que o Fango deseja controlar a família Orco pra si, o Avilio vê nisso uma oportunidade de negociar, se dispondo a trazer o Dom Orco para que o Fango fizesse com ele o que ele bem entendesse. Uma característica que foi bem trabalhada nesses 5 episódios é a relação entre as 3 principais famílias aqui da máfia, sendo que existe uma forte rivalidade entre os Orco e os Vanette, e os Galácia, que aparentam até esse primeiro momento serem imparciais nessa disputa, né, primando pela paz de todas as famílias, porque querendo ou não a disputa ela só vai trazer uma visibilidade desnecessária para um trabalho da máfia, né, que vai chamar a atenção da polícia, da opinião pública. Então é bem compreensível essa tentativa dos Galácia em pacificar as 2 famílias, né? E além disso, todos os diálogos aparentam que ela seja a mais poderosa das 3 famílias, já que existe até uma espécie de medo e um respeito excessivo para com a família Galácia em evitar contrariar as vontades dessa família. No mais, vale destacar que na One Days a gente tem um anime que é um prato cheio para aqueles que buscam uma animação diferente, toda a temática, ambientação, pouco convencional para mostrar tanto um período histórico quanto um lugar, né, que seria os Estados Unidos lá de 1920, normalmente não abordados em animes, né? Isso deve trazer novos ares para aqueles que já estão cansados de universos comuns da animação japonesa, mas apesar de tudo isso que eu falei de positivo, Nine One Days não me parece que será um marco. Obviamente, se ela encaminhar ao que se espera de uma história, tem como foco principal a vingança, que seria o Avilio matando todo mundo ali, saindo feliz e contente, provavelmente não deve surpreender muito, mas cumpre seu papel, cumpre as expectativas. Porém, os leves indícios de que talvez a história possa surpreender, trazendo um ponto de vista diferente do que é uma vingança, e além da boa construção dos personagens, como eu disse anteriormente, de um ambiente pouco comum visto em animes, me fazem pensar que talvez a série possa realmente surpreender. Obviamente vai depender muito do andamento da série para ver se ela vai causar um grande impacto,
Mas eu acho que, querendo ou não, mesmo que ela não surpreenda tanto, vai ser uma série que vai cumprir os seus objetivos, né? Pelo menos até o 5º episódio eu vejo ela como uma série bem coesa, uma série que não deva decepcionar. E tudo isso que eu falei acaba fazendo com que a gente queira assistir esse anime até a sua conclusão, para ver se vai ter uma surpresa, ter alguma reviravolta interessante, né? E venhamos e convenhamos, apenas o fato dela atiçar para assistir até a conclusão deve ser considerado como um grande ponto positivo, por fazer o espectador querer assistir a série até o seu final, até a sua conclusão. Curiosamente, por fugir do senso comum das animações do grande público de animes, eu vejo que esse talvez seja o ponto que venha afastar a maioria das pessoas que não venham a se interessar por 91 Days, exatamente por ela ser diferente demais do que os otakus tradicionais estão acostumados a consumir. É que eu sinto que ninguém aqui se compara a mim. Meu gosto pra anime é muito refinado. A gente já viu isso com Gangsta, por exemplo, que não teve um retorno comercial satisfatório. Isso mesmo se a gente desconsiderar o fato de que o estúdio que fez o Gangsta acabou falindo. Gangsta não teve um reconhecimento, não teve uma visibilidade tão grande, porque é um tema que os otakus japoneses, que querendo ou não é quem paga a conta dos estúdios, vamos falar a grosso modo, né, acabaram não se interessando tanto pelo anime. Nos resta esperar para ver se a série realmente vai ter uma aceitação razoável, para assim poder perdurar até a sua conclusão. Diz aí nos comentários se você acha que 91 Days tem chances comerciais de sobreviver, levando em conta que é uma série tematicamente tão diferente de suas concorrentes. Além disso, diz aí o que te atraiu na série e se você gostaria de ver reviews regulares até o final, até o último episódio, até a conclusão deste anime muito louco. Mais uma vez, não esquece de dar uma conferida lá no Crunchyroll, serviço de streaming exclusivo de animes. E além disso, o canal do Caveira tem o Patreon. Você pode fazer uma contribuição financeira para ajudar o canal a crescer cada vez mais e se tornar cada vez maior, mais foda. Caveira Vloguer. Se não quer ou se não pode contribuir no Patreon, não tem problema, basta que você indique esse meu canal para 5 amigos que você acha que vão gostar do conteúdo aqui do canal, da maneira como eu abordo os animes e tudo mais. Eu vou ficando por aqui, se gostou do vídeo dá aquele joinha maroto, não tá no canal é só inscrever-se, um grande abraço e um grande beijo a todos, falou, tchau, tchau. Uhul!